Iniciando a gravação, sejam todos bem-vindos. Tainá, Natália, Milena, Freitas, já falei. Vinícius, fique absolutamente tranquilo, meu querido. O que importa é você estar junto aqui com a gente, não tem nenhum problema, tá certo? Enquanto essa questão, eu queria até conversar com vocês, nunca é demais conversar. Eu vi até alguns colegas no Instagram, essa questão da câmera, eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade, tá certo? Eu digo à vontade, é à vontade mesmo. O que me importa, e me importa bastante, é que vocês estejam na aula, prestem atenção, façam perguntas pelo chat ou pelo microfone. Eu jamais, em momento algum, eu vou obrigá-los, ou mesmo sugerir que liguem, porque é uma questão muito pessoal. Eu entendo que a gente, de qualquer maneira, estamos em nossas casas ou no trabalho, às vezes o ambiente é um ambiente um pouco mais reservado, então é absolutamente natural isso. Eu lhe agradeço muito, Vinícius, pelo respeito e pela atenção de se justificar, mas nem se preocupe quanto a isso, viu? Muito tranquilo. Você estando aqui, participando e assistindo a aula, já é o que efetivamente conta para mim, tá bom? Então, Rafael, se eu quiser ligar, é um prazer, para mim não tem nenhum problema. Se eu não quiser, o prazer mesmo que vocês estão aqui, eu sei que vocês estão acompanhando. Então, fiquem muito à vontade. A gente sem dúvida, João, né, tem que se arrumar perfeitamente. João, eu lhe entendo tanto, porque quinta-feira passada, depois de 5 meses, eu vou pedir só que ele ligue os microfones, né? Depois de 5 meses, João, eu voltei a usar uma calça jeans, né? Fazia 5 meses que eu não voltei, inclusive, com certo receio, porque eu não sabia se eu ainda cabia na calça jeans. Foi um momento meio de tensão, mas e eu consegui vencer esse desafio. Natália, fique absolutamente tranquilo, porque tranquila, eu entendo perfeitamente. Eu acho que a gente está vivendo um momento atípico e como um momento atípico são soluções atípicas, tá certo? Eu sei, o que me importa é que vocês estejam aí prestando atenção, perguntem, tirem as dúvidas, escreva no chat, fala, mas fique absolutamente à vontade. Eu quero que vocês sejam confortáveis, cômodos na aula, nada além disso, tá bom? Eu acredito que eu não mostrei para vocês, e eu queria mostrar algo que eu realmente não cheguei a mostrar na última aula, mas eu falei para vocês, eu sei que eu falei pelo grupo do WhatsApp, mas eu cheguei a comentar com vocês na aula a questão do e-mail, e se vocês se fizerem um acesso a essa sala pelo e-mail da Unifor, essa minha autorização, ela não vai ser necessária. Eu acho que não cheguei a mostrar para vocês no Unifor Online como é que se faz isso, não, né? Eu mostrei o AVA, mas esse detalhe eu acredito que eu não mostrei para vocês na terça-feira. Então, vou aqui rapidinho falar e mostrar isso. O que eu estou querendo dizer? Se você se loga pelo e-mail da Unifor, você, nas salas, eu não precisaria autorizar, porque ele vai reconhecer que é alguém da própria Unifor que está entrando, tá? Não é por mim, eu não tenho nenhum problema em autorizar, para mim é um cliquezinho aqui e resolve. Eu digo porque acaba facilitando para vocês, para todas as disciplinas, né? Porque às vezes entra, o professor ele não autorizou, tal, você fica esperando. E como é que isso funciona? Eu vou aqui compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Percebam só. Vai começar... Não. Estão vendo aqui o Unifor Online, né? Então, aqui, ó, no menu aqui em cima, tem esse menu aqui, pessoal. Então, você vai aqui e ele te dá a opção e-mail. Quando você clica aqui, ó, tem excluir conta e criar conta. Então, pessoal, e-mail, criar conta. Então, ao
aqueles que ainda não têm um e-mail institucional da universidade, você pode criar a partir daqui. Com isso, quando você abrir o Google, veja só, na hora que você abre o Google, quando ele abre, né? Tem dia que não abriu. Veja que aqui nesse cantinho está aparecendo um R, o R de Rafael. Quando eu clico aqui, veja que eu estou logado na minha conta da Unifor, rmota@unifor.br. Então, quando eu acessar essas aplicações aqui, Drive, o Gmail, o Meet, a agenda, ele acessa a partir da minha conta da Unifor. Então, o Meet para a Unifor, ele admite, por exemplo, 250 pessoas. Então, isso acaba facilitando o acesso. Então, se vocês se logarem por aí, usando o e-mail da Unifor, vocês vão entrar direto na hora que a sala for liberada, tá? Repito, é apenas uma sugestão, caso queiram, acaba facilitando até para outras disciplinas também, isso também vale, tá bom? Enfim, sejam muito bem-vindos. Hoje nós começamos efetivamente a disciplina, porque hoje a gente vai começar a trabalhar com os nossos temas. E eu quero ver com vocês hoje três coisas. Nosso objetivo hoje é conhecer três coisas. Eu queria desenhar para vocês um resumo da evolução histórica do processo penal. Como é que o processo penal ele evoluiu historicamente nesses últimos séculos. Depois, eu quero falar um pouquinho sobre os sistemas processuais, como é que esses sistemas processuais eles se organizam, e de que modelo é o sistema processual brasileiro. E, por fim, né, muito rapidamente, porque é uma matéria realmente muito simples, nós vamos falar da lei processual penal no tempo e no espaço. É uma matéria muito mais simples do que aquela matéria que vocês viram lá em Penal 1, e quando você trabalha com a lei penal no tempo e no espaço, a lei penal ela é mais complexa. A lei penal ela é realmente bem mais complexa. A lei processual penal, em questões de tempo e espaço, a aplicação dela é muito simples, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu não vou levar mais do que 5 minutos para explicar isso para vocês. Então, queridos, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula, bem-vindos à casa. E eu queria desenhar para vocês um pouquinho como é a evolução do processo criminal. Como é que se deu essa evolução? Professor? Penal. Pois não. Rapidinho, teria material para essa tema? Porque não aparece aqui no AVA. Não, esse realmente não. O material do AVA começa na próxima aula, que é princípios, tá? Porque são questões tópicas, tanto é que eu estou unindo essa introdução, isso aí seria a nossa primeira unidade. Ela se limita realmente só a essa aula, tá bom? Não tem material, não. A partir do próximo tema, a gente vai começar a terça-feira que vem, que são os princípios, aí já tem tudo lá, todas aquelas videoaulas, mais o material de apoio que a gente começou terça-feira. Tá bom? Então, quero ver com vocês essa evolução histórica do processo penal. Como é que a gente vai caminhar com essa evolução, de que maneira esse processo ele vai se estruturar. O resumo da ópera, o resumo de tudo, é que o direito processual penal ele migrou de uma dimensão essencialmente particular, privada, para uma dimensão exclusivamente pública. Vamos entender isso aqui. Eu vou dividir essa evolução histórica com vocês em 4 grandes fases. Essas fases, eu as poderia dividir de outras formas, mas eu vou dividir em 4, porque é uma divisão muito mais didática do que cronológica, para que a gente possa verificar como é que foi essa caminhada. O primeiro momento é um momento interessante, porque durante muitos séculos não havia uma diferença significativa, uma diferença clara entre o que era direito penal e o que era processo penal. Então, essa diferença que hoje é tão fácil da gente fazer, ou seja, é muito fácil para nós identificarmos o que é uma norma penal, o que é uma norma de direito processual penal e suas consequências. Mas essa divisão que hoje é tão tranquila da gente fazer, nem sempre foi tão simples.
né? Nem sempre foi tão didático, nem sempre essa separação foi tão organizada. Durante muito tempo, e quando eu digo muito tempo, são séculos, o que havia era uma simbiose entre o direito penal e o direito processual penal, em que eu falava de um direito de punir, um direito punitivo. Não havia uma separação tão clara disso. E é dentro dessa ótica que a gente vai ver essas 4 etapas, porque, na verdade, a separação ela só vai ser marcada praticamente na última fase de evolução do processo criminal. O que acontece? No primeiro momento, eu estou aqui na primeira das 4 etapas, dos 4 momentos de evolução do processo penal que eu vou desenhar com vocês. O primeiro momento é o momento em que há o predomínio absoluto, pleno, irrestrito da dimensão privada. Então, nesse primeiro momento, o indivíduo ele age sozinho, ele reage sozinho e ele não tem limites, ele não encontra limites. Então, naquele primeiro momento, se alguém, por exemplo, me agride e quebra a minha perna, lesiona meu braço, eu tenho a possibilidade de reagir na direção que eu quiser, na intensidade que eu quiser e na proporção que eu quiser. Então, o cara lesionou meu braço. Eu vou lá e mato a ele e a família toda. Não há limites. Eu sou um ser absoluto, soberano, e eu estou dotado apenas dessa capacidade que a gente vai chamar de vingança privada. Claro, há um outro lado da moeda. Eu tenho toda essa liberdade, eu posso efetivamente reagir na proporção que eu quiser, mas existe um outro lado. Qual é o outro lado? Eu terei efetivamente que, por meios próprios, por meios absolutamente individuais, proteger e garantir todo o meu conjunto de valores, de bens, das minhas riquezas, dos meus valores. Em português, ninguém vai me impor limites, agora também ninguém vai me ajudar. Então a gente está vivendo aqui num momento muito embrionário do direito penal, em que eu não tenho nenhum agrupamento social que fale por mim, eu posso agir de forma muito livre. Claro, esse movimento ele vai evoluindo e a gente chega numa segunda fase que é relevante a gente indicar, que é uma segunda fase onde a resposta ainda é uma resposta privada, portanto, cabe a mim sozinho identificar e garantir a proteção aos meus bens, porém, essa reação que antes era ilimitada, ela passa a ser limitada. Então, nessas 4 fases de evolução desse direito processual penal, a primeira fase é essa que se caracteriza por eu ter um poder privado, individual, quase que ilimitado. Vai depender apenas de saber se eu tenho elementos materiais, físicos, coercitivos, militares, para impor isso. Se eu sou mais forte do que o outro, se eu tenho mais capacidade bélica, física, material do que o outro. No segundo momento, a gente já vai perceber que as estruturas sociais vão se aperfeiçoando. Ou seja, eu já faço parte de uma tribo mais elaborada, de um clã onde já existe uma certa hierarquia e uma certa relação de poder a se estabelecer. É nesse momento, por exemplo, que surgem normas como, por exemplo, a Lei de Talião. A Lei de Talião ela é um bom exemplo do tipo de raciocínio jurídico que nós vamos ter nesse segundo momento. O que dizia a Lei de Talião? Né? Do olho por olho, dente por dente. Então, o que ela traz? Né? Natália, é o mesmo e-mail, exatamente, é a mesma senha. Muito obrigado, Natália. O que acontece? A Lei de Talião ela vai trazer um limite que antes não existia. É como se eu dissesse, ô cidadão, camaradinha, é você que continua protegendo seus valores. Se alguém agredir você, alguém quebrar a tua perna, você pode reagir. Você está autorizado. Agora, veja só, aquele poder ilimitado que antes você tinha, você já não tem mais. Olho por olho, dente por dente. Se alguém quebrou tua perna, você só pode
quebrar a perna do outro. Se alguém lesionou teu olho, você só pode lesionar o olho do outro. Isso, inclusive, não era tão bonitinho assim como a gente está falando, tá? Porque representa uma evolução, é uma evolução, porque eu já passo a ter determinados limites para a reação que eu terei a atos de agressão a valores meus, mas essa lei de Italião e todas as que são assemelhadas a ela só valiam, vejam só, para homens livres e nacionais. Ela excluía os estrangeiros ou aquele que era de uma outra tribo, de um outro clã. Ela excluía os escravos, não valia para os escravos, e ela excluía as mulheres. As mulheres eram consideradas, nessa época, desalmadas, eram seres sem alma. Elas não tinham, não eram detentoras de direito. Né? Hoje há uma ou outra desalmada, mas naquela época eram todas completamente desalmadas. Né? Até porque precisa ter material para a música sertaneja, senão não tinha graça ter música sertaneja se as mulheres não fossem, assim, de vez em quando, pouco desalmadas. Mas naquela época elas não eram nem sujeitas de direito. Então, essa relação aí entre proporcional de ação e reação, ela valia nesses termos, apenas nesses termos. Rafael, no meu olhar ocidental, no meu olhar moderno de século XXI, me parece ignóbil você dizer que a pessoa pode reagir fisicamente, diretamente contra quem o agrediu. Eu concordo com você, para mim isso também não é justificável se eu tomo o meu lugar de fala, o meu referencial de 2020. Tanto é que tem uma frase do Gandhi que eu acho muito interessante, que o Gandhi dizia que se nós aplicássemos o olho por olho, dente por dente, terminaríamos todos cegos e banguelas. Acho genial essa frase dele, porque não leva a nada a vingança pela vingança, a reação pela reação. Mas tudo bem, é muito fácil a gente pensar isso hoje com a cabeça, com o raciocínio que a gente tem. Voltar, eu estou falando de um período de 2,5, 3 milênios atrás. Tá? A terceira etapa, então a gente sai de um momento em que o indivíduo tem um poder ilimitado de atuação, a gente chega no segundo momento em que ele começa a sentir uma certa limitação pela atuação social, ou seja, aquele grupo social, aquela coletividade onde ele está inserido, começa a impor a ele determinados limites, a gente vai entender determinados limites em relação a isso, e eu chego no terceiro momento. Esse terceiro momento, por exemplo, a gente consegue visualizar bem o movimento que acontece aqui nesse terceiro momento no direito romano. Então, se você analisa, por exemplo, o direito processual romano, estou falando aí mais ou menos 2.000 anos atrás, um pouquinho menos, um pouquinho mais, nós tínhamos uma figura, repito, eu estou na terceira fase dessa divisão acadêmica que eu estou fazendo aqui com vocês do processo penal, eu tinha, nesse momento, uma estrutura, digamos, híbrida na reação entre o privado e o público. O que eu quero dizer com a reação híbrida, com a estrutura híbrida? Vamos imaginar que eu tenha agredido o João, eu tenha lesionado o braço do João. Nos modelos anteriores, ele reagiria de forma direta, era uma questão entre eu e ele, né, e assim nós resolvíamos. Então, ele e eu estaríamos ali resolvendo a questão. Esse terceiro momento, repito, muito caracterizado pela estrutura romana de processo, já nos traz uma novidade interessante, que é ter um terceiro na jogada. Eu começo a ter a intermediação de um terceiro elemento. Aquilo que na nossa cabeça hoje a gente pensa automaticamente como um juiz, é exatamente essa figura que vai ser bem caracterizada a partir desse momento. Lá na estrutura romana, eu tinha um pretor ou um censor romano. O que acontecia? Né? Não havia até então, Johanna, falei certo? Ela não havia até então uma separação, né? Lohana, perdão, querida, não havia ainda uma separação entre público e privado. Exatamente, começa a haver essa separação, ou seja, é por isso que essa terceira fase
ela tem esse componente híbrido, porque, como o João está colocando aqui, esse iudex, ou pretor, ou em alguns momentos censor, ele era responsável por esse julgamento. Mas veja como era o sistema, veja como é que funcionava. Eu vou tomar o João aqui e repito como exemplo. Eu lesionei o braço do João. O João ia até essa autoridade romana e dizia, olha, o Rafael, efetivamente, ele me lesionou. O Rafael, ele efetivamente trouxe uma lesão a mim. Ele, João, era o que trazia a demanda. E aí caberia a essa autoridade romana decidir qual seria a reação. O que ele mandava o João fazer? Ele mandava, João, pois traga o Rafael até aqui. O João trazia o Rafael até a presença dele. Havia uma expressão no direito humano chamada manu militare. A vítima, que era quem provocava a ação naquele momento, provocava o processo, ela era autorizada a trazer o réu debaixo dessa estrutura do manu militare. Ou seja, ele se reunia com amigos, com irmãos, e trazia na marra mesmo. Tá? Trazia, se necessário, com força. Isso aqui é o tataravô do que a gente chama hoje de condução coercitiva. Já vem desde o direito romano. E aí, aquela autoridade romana, ela decidia, olhava ali a situação que tinha sido posta a ela, e ela tomava a decisão, se era merecedor ou não de uma pena, e qual era a pena. E, ordinariamente, quem executava essa pena era a vítima. Só no finalzinho já do direito romano é que isso passa a ser público. Mas, originalmente, era a própria vítima que executava para que ela tivesse essa função retributiva muito marcada da pena. Então, a gente percebe que nesse terceiro momento, repito, eu estou simplificando isso só para que a gente entenda a lógica de evolução do processo penal. Nesse terceiro momento, há, portanto, esse raciocínio um tanto que híbrido entre o público e o privado. Existe uma atuação um tanto que híbrida entre o público e o privado. Então, dentro dessa estrutura, o que a gente vai ter? A ideia de que começa a haver uma migração do privado para o público. E o que isso significa? Significa dizer que essa matéria, o direito punitivo, ele começa a sair efetivamente da esfera individual. Ele começa a ter uma ressonância, uma atuação pública. O quarto momento, ele é o mais amplo de todos e o que mais nos interessa, porque o que acontece nesse quarto momento? São definido nesse quarto momento que toda a estrutura da persecução criminal, do processamento criminal, passa a ser essencialmente uma estrutura pública. Eu retiro do indivíduo, por completo, todas as etapas necessárias para o correto, o adequado exercício da persecução criminal. Então, se antes ele era responsável por 100%, depois ele tem uma limitação com a lei de Italião e leis assemelhadas, depois ele já começa a ter que buscar uma autoridade, ou seja, alguém fora dele, para definir se é necessário punir e qual seria a punição. Nessa quarta grande etapa, eu tenho a total publicização desse direito punitivo. Eu vou enxergar isso, por exemplo, no direito feudal, eu vou enxergar isso no direito dos estados absolutistas, e eu enxergo principalmente isso nos estados modernos, naqueles estados construídos depois do período das chamadas revoluções liberais. Eu estou falando aqui da Revolução Gloriosa na Inglaterra no final do século XVII, na independência norte-americana e na Revolução Francesa no final do século XVIII. Então, o que acontece nessa quarta e última etapa é que a gente passa a retirar do indivíduo aquela capacidade de resolver sobre tais matérias, e ela é toda deslocada para uma esfera de poder fora do agente particular. Aqui um pequeno parênteses. Essa divisão que eu fiz aqui
nós poderíamos imaginá-la de diversas maneiras diferentes. A gente pode categorizar essas etapas e dividi-las em muito mais, com muito mais detalhe, com um pouco mais de apego cronológico. Mas o que eu quero com isso é apenas um artifício pedagógico para que a gente possa compreender que aquilo que hoje para a gente é tão simples de definir, o direito processual e o direito penal são ramos independentes entre si, que guardam uma relação, mas que ambos são espécies do gênero direito público, isso nem sempre foi tão claro assim. Na verdade, foi uma construção, foi uma evolução de conceitos e de percepção da gravidade desse tipo de direito feita ao longo dos séculos. Mas essa última grande etapa, ela vai marcar, ela tem de comum, Rafael, você está dizendo então que o direito feudal ele é o mesmo direito moderno que a gente aplica hoje? Claro que não. Há diferenças imensas. Há diferenças imensas. Mas existe um ponto de contato que é você ter essa resposta vindo de alguém fora da vítima. E aqui a gente precisa entender o seguinte, eu até falei muito rapidamente isso com vocês na terça-feira, mas é importante que a gente entenda isso bem. O processo penal sempre buscou e sempre buscará um ritual. Eu tenho uma ritualística no processo penal. O processo penal, portanto, ele é extremamente ritual, ele é extremamente formal. Claro, como a gente vai ver em várias unidades de estudo nossa em direito processual penal 1, e aqueles que me aguentarem mais, vamos ver ainda mais em direito processual penal 2 no próximo semestre, nós temos a ideia clara de que a formalidade do processo penal, ela não deve se sobrepor sobre tudo. Por exemplo, veja o conceito básico, o princípio mais básico que rege as nulidades. Se não houve prejuízo, não se declara o ato como nulo. Não há nulidade sem prejuízo. Então, a formalidade ela não existe de forma absoluta. Se eu contrariei a formalidade, mas eu consegui atingir aquele objetivo esperado, ato válido. Segue em frente, segue o jogo. Agora, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Nem eu vou adotar um raciocínio de formalidade absoluto, que qualquer mínimo desvio do ritual gerará a invalidade do ato, mas também eu não posso desconsiderar que o processo é, por essência, algo ritualístico. O processo é ritualístico. O processo é formal. Eu tenho uma forma de me vestir, de falar, né, de sequenciar aqueles atos. E isso não é algo de hoje. Isso é algo que sempre se buscou. Claro, as diferenças entre todos esses momentos que eu estou desenvolvendo com vocês aqui é que ritual eu vou escolher, com base em que critérios, em que valores eu vou resolver esse ritual. Por exemplo, só a título de exemplo, havia um ritual muito utilizado, vem antes disso, Ana, vem antes disso. A gente vai perceber que já no direito imperial, a gente já começa a ter uma separação doutrinária. Por mais que, por exemplo, a gente falasse de Código Criminal do Império de 1832, ele já tinha ali uma separação com as regras de direito processual e de direito penal. Claro que no presente século, sobretudo depois dessa década de 30, a gente vê mais facilmente essa separação acadêmica. Mas já no direito imperial, a gente já vai ver uma separação feita. Então, voltando aqui, a ideia essencial é de que eu tenha, né, uma ritualística que foi sempre buscada. Se aquele ritual é um ritual que hoje já não coaduna com o conjunto, o acervo de valores que nós temos, é uma outra coisa. O exemplo que eu queria citar para vocês era um modelo de processo penal que era muito utilizado no chamado Sacro Império Romano-Germânico, que era o seguinte: nesse momento havia uma fortíssima influência religiosa na construção do direito, e se alguém era suspeita ou suspeito da prática de um crime, o que eu fazia? Eu chamava aquela pessoa e dizia: meu amigo, é o seguinte,
Estão dizendo aí que você praticou um crime. Eu não sei. Mas quem vai dizer se você praticou ou não praticou esse crime, meu amigo, é Deus. É Deus que vai dizer. Então, você vai ser sujeitado ao chamado juízo dos deuses. Quanta barbaridade foi feita e até hoje ainda é feita em nome de Deus, né? Eu acho que Deus fica triste quando a gente diz que determinadas coisas são feitas em nome dele. Mas naquela época, o que é que existia? O que era o juízo dos deuses? Eu chamava aquela pessoa e dizia, ó, estão dizendo aí que você praticou um crime. Vamos ver. Segure essa barra de ferro incandescente aqui. Eu tirava a barra da fogueira e ele tinha que segurar. Imagina que aquela barra vermelha, né, pegando fogo, e eu segurava. Eu só imagino aquela lágrima escorrendo assim. Tá doendo? Não, tá tranquilo. Né? É aquele barulhinho. O que dizia esse ritual? Ele dizia que quando eu soltasse a barra, se a minha mão tivesse queimada, é porque Deus estava gravando em mim a culpa. Deus estava, através daquele ato, dizendo que eu era culpado. Eu merecia, portanto, punição. Se a minha mão não tivesse queimada, é porque eu era inocente. Eu era tão puro, tão inocente de alma e espírito, que o fogo não era capaz de me marcar. Havia um outro desses juízos que era eu amarrar uma pedra no pé do cara e jogar no rio. Se ele afundasse, ele era absolutamente culpado. Se ele flutuasse de volta, ele era inocente. Uma coisa fácil. Né? Agora, esse ritual, por mais irracional que ele nos pareça hoje, ele dizia, no entanto, se você confessar, nós não aplicamos isso e você é culpado e vai ser condenado. Então, o modelo, por exemplo, medieval de direito processual penal, a ritualística medieval de direito processual penal, era uma ritualística toda pensada, trabalhada, gestada para a confissão. Havia uma ciência na Idade Média, até uma vez uma série de programas no History Channel, que era uma ciência em que eles se dedicavam a imaginar máquinas de tortura que conseguissem impor altos graus de dor e sofrimento, mas ao mesmo tempo deixassem por mais tempo a pessoa viva para extrair dela a confissão, porque a confissão ela era tida como uma prova de ouro, ela era a prova absoluta. O raciocínio dessa ritualística medieval era muito simples. Se você confessava, é porque você era culpado. Se você não confessava, não importa que eu levasse meses te torturando, você de fato era inocente. É agressivo até nosso ouvido escutar algo como isso. A gente tem uma cabeça ocidental e moderna. Mas o que é que a gente pode extrair de comum entre todos esses períodos e o que nós temos esse? A busca por uma ritualística, a busca por um ritual. Na próxima terça-feira, a gente vai começar uma grande e importante unidade, que são os princípios de processo penal. E eu vou começar a aula de terça-feira que vem falando de uma etapa muito específica dessa evolução histórica que a gente acabou de ver, que é a construção do que a gente vai chamar de direito moderno, vinda no Ocidente, sobretudo a partir do século XVIII, com a ocorrência desse conjunto de revoluções que eu falei para vocês. Então, na terça-feira que vem, para que a gente possa começar o estudo dos princípios de processo penal, a gente vai, de fato, identificar que esse processo revolucionário, que acabou por moldar o que eu chamo de Estado democrático de direito, de Estado moderno, de Estado de direito, ele foi bastante impactante para criar também um novo ritual, um novo modelo de ritual, inspirado nos valores que passam a viger a partir de então. Então, claro que o nosso modelo de processo atualmente, insisto, é um modelo influenciado decisivamente por essa gama de valores que nós vamos extrair a partir desses processos revolucionários, sobretudo e principalmente da Revolução Francesa de 1789. Mas eu vou começar, repito, melhor com vocês isso na próxima terça-feira. O que eu quero que fique dessa primeira etapa da aula, nesse apanhado histórico que nós fizemos?
O direito processual penal sempre busca uma ritualística. Ele sempre trabalhou com a busca de um ritual. Agora, nem sempre o ritual foi o mesmo. Os rituais mudam, os rituais foram sendo adaptados dependendo do momento histórico que eu estou vivendo, do grupo social em que eu estou inserido, das relações interpessoais e religiosas que eu ali tenho, né? Só para encerrar essa primeira parte, eu tive a oportunidade de, há uns anos atrás, fazer um curso na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, e olha que interessante, é engraçado que quando a gente, não existe nada mais arrogante do que a ignorância, né? Você, quando é ignorante, você tende a ser muito arrogante, porque você acha que você desconhece tudo que você não sabe. Então, eu sempre dizia que me incomodava muito quando eu escutava, e isso é algo relativamente comum de se escutar, que o direito penal / processo penal, ele é um teatro. Não, de processo penal é um teatro, o advogado ali só faz um teatro e pronto. Eu sempre me incomodei porque, como eu acho que o direito em geral e o direito penal em especial, ele é muito técnico, eu sempre busquei ser muito técnico na minha atuação, isso me ofendia. É como se eu dissesse, não, você não precisa estudar direito, não precisa abrir o Código Penal, vai lá e interpreta algo. Não, eu não estou aqui nem de longe, né, nem de longe diminuindo o teatro. O teatro é uma arte nobríssima, mas ele tem uma estrutura diferente, a estrutura jurídica. Beleza, eu sempre tive isso na cabeça, sempre falei isso, tá. Eu fui fazer um curso na Argentina, e tive um professor extraordinário na Universidade de Buenos Aires, chamado Ignacio Tedesco. Ele é defensor público da União, na Argentina, e tinha feito o doutorado dele na Universidade de Buenos Aires, e a tese de doutorado dele, eu até tenho aqui em casa o livro, Rafael, pode me emprestar? Não, posso não, mas eu posso talvez mostrar um dia para vocês. A tese de doutorado dele, aquele livro, quando a gente empresta, ele tem vida própria, né? Ele nunca mais volta para você. Ele adquire uma nova personalidade e ele nunca mais volta. O que o professor Inácio Tedesco ele defende, né, na tese de doutorado dele? Ele diz, olha, o direito penal e, consequentemente, o direito processual penal, já que entre eles há um vínculo muito importante, eles são um espetáculo. Quando ele começou a falar isso na aula, eu disse, meu irmão, eu viajei tanto para escutar o que eu sei que não é. Quando o cara desenvolveu a tese, eu vi o quão ignorante eu era, o quão jumento eu era, né? Motinha ou jumento, foi como eu me senti nesse dia. Olha a tese do cara, ele diz o seguinte, olha, o que o direito penal quer, e consequentemente o processo penal tem que instrumentalizar, é passar à sociedade, através de um espetáculo, ou seja, através de um ritual, uma mensagem. E qual é a mensagem? Olha, não delinqua, não venha delinquir, porque isso ofende um valor jurídico e, consequentemente, eu vou precisar te punir para desestimular essa tua conduta. Então, essa é a mensagem, né? Essa, efetivamente, a ideia que esse espetáculo chamado direito penal / processo quer passar. Assim que eu vou a uma peça de teatro ou a um filme, eu tenho ali a plateia que está assistindo, eu tenho ali os atores que estão encenando, e eles estão me passando a mensagem. Veja só, se você vai a um espetáculo teatral, se você vai a um cinema, e você sai dali e não entendeu nada, não assimilou nada, você perdeu ali 1h30, 1 hora, 2 horas, o que quer que seja. Você não entendeu nada, não ficou nada. Se o direito penal, através da instrumentalização que o processo penal vai dar, não consegue passar essa mensagem essencial, nada funcionou. É por isso que, exatamente nesse olhar do professor Tedesco, é tão nociva a ideia de impunidade. Porque na hora que eu estabeleço essa ideia de impunidade, essa sensação de impunidade, essa mensagem não chega ao público. E quem é o público? A sociedade. Nós, atores do direito penal, somos os sujeitos processuais e nós vamos transmitir uma mensagem à sociedade. Se essa mensagem não chega, o direito penal não atinge plenamente as suas finalidades. E aí o que ele desenvolve ainda mais? Ele diz, olha, durante muito tempo, durante séculos, para que o direito processual penal transmitisse essa mensagem,
o que ele fazia pública? A execução da pena. Como eram as penas durante muitos séculos? Eram penas corporais. Eu levava o cara para uma praça pública, enforcava, guilhotinava, fuzilava, fazia o banimento dele para outra cidade. Veja, o processo, muitas vezes, ele era desconhecido. O processo não era acessível ao público em geral, ao povo. O que era acessível era a execução da pena. Vocês estudaram lá no direito penal, eu não vou resgatar isso, porque vocês vão ver isso lá em Processo Penal 3, na parte de execução penal. Vocês estudaram no direito processual, no direito penal, perdão, que em determinado momento, essas penas físicas, corporais, elas são substituídas por penas psicológicas. O quê? A pena de prisão. A pena de prisão ela é uma pena essencialmente psicológica. E claro, veja só, olha a encruzilhada que o direito processual penal chega. Ele precisa passar uma mensagem, porque se ele não passa aquela mensagem, não cometa crime, porque isso não é legal e você vai receber uma pena, ele não serve de nada. Antes ele passava essa mensagem, tornando pública, acessível ao público, a execução da pena. Agora as penas são de prisão. O cara passa anos, décadas preso. Não tem sentido eu passar anos acompanhando o cara preso. Consequentemente, como é que eu vou transmitir essa mensagem que eu quero transmitir? Eu torno público o processo. Não é à toa que um dos pilares do processo moderno é que ele é essencialmente público. Eu posso assistir uma audiência, eu posso assistir um julgamento no júri, eu posso assistir uma sessão de julgamento no tribunal. No caso do Brasil, nós temos, inclusive, isso até levado a um nível até mais elevado de que é, por exemplo, televisionado, né, sessões do Supremo, do STJ. Hoje, com essa pandemia, a maioria dos tribunais tem feito sessões virtuais que eu consigo assistir através do YouTube. Então, o ritual mudou, mas a busca por um ritual ela é uma constante no processo penal. Porque esse ritual, é essa formalidade, mesmo com esse olhar de um espetáculo, que vai garantir a efetividade do direito penal. Afinal de contas, o processo penal só serve para uma coisa, para efetivar o direito penal. E efetivar o direito penal significa dizer o quê? Cumprir com aquelas funções que a pena tem. Punir, ressocializar e prevenir, tanto individual como coletivamente. É por isso que o que há de fio condutor em todas essas etapas que eu vi com vocês, eu estou falando aqui há quase uma hora, tudo isso é conectado pela busca de um ritual. O ritual muda, a busca pelo ritual ela não vai mudar. Tá claro até aqui? Tá tranquilo? Tem alguém vivo ainda aí? Pisca o olho para mim se estiver vivo. Veja só. Estamos vivos, professor, estamos vivos. Tá vivo? Graças a Deus. Eu vou perguntar, a pobrezinha Cristine já me ouviu perguntando isso, Luísa também já me ouviu 500 vezes e vai ouvir mais, minhas queridas. Tá confortável esse ritmo de aula para vocês? Está tranquilo? Eu sou muito preocupado com isso, né? Para saber que estão acompanhando bem. Qualquer coisa, fala, né? Para nem ser uma aula tão chata, mas também não ser aquela aula corrida demais que a gente não pega nada. Vamos agora para o segundo momento, em que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os sistemas processuais. E eu quero exatamente pegar o gancho dessa minha falinha final. Eu falei para vocês que processo é a busca por um ritual. O processo é a busca por um ritual. Eu sempre busquei esse ritual, sempre busquei forma. E o estudo desses sistemas processuais, eles mais ou menos balizam quais são as principais formas, os principais rituais que nós vamos identificar. E aqui eu queria conversar com vocês 3 sistemas. Deixa eu fazer um breve parênteses. O que eu vou dizer para vocês agora, ele é algo brutalmente óbvio, de uma obviedade solar. Mas é uma obviedade que eu gosto de dizer. Porque, por incrível que pareça, eu só fui entender isso, essa ficha só foi cair para mim, o mais óbvio que seja, no meu mestrado, quando eu escutei isso de um professor. Nós temos uma tendência muito grande, talvez essa tendência seja até fruto de uma certa arrogância,
de dizer que o direito ele é universal. Aquilo que a gente acredita, isso é muito do ocidental, inclusive. O ocidental é muito caracterizado com isso. Aquilo que nós acreditamos é universal. Todo mundo acredita. Nós temos ou modelo de democracia, ou modelo de relações de casamento, tudo é um modelo universal. E não é assim. O que nós acreditamos é importante, devemos acreditar, mas é o que a gente acredita no Ocidente. O direito que nós estudamos, ele é um direito ocidental e relativamente moderno. O que é que eu quero dizer com direito relativamente moderno? Porque por mais que a gente tenha uma origem grega, romana, passando pelo direito canônico, direito medieval, né, a estrutura, essencialmente, é uma estrutura desenhada, sistematizada, praticamente do século XVIII para cá. E como a gente vai conversar na próxima terça-feira, é o momento em que há uma ruptura na relação de poder e eu inverto a relação de poder. Vitor, eu até acho que eles são mais, porque eles têm mais poder e mais capacidade de projeção de poder. Mas eu acho que o ocidental, em geral, tem essa percepção. Talvez o que diferencia a gente deles seja apenas a escala. Mas a gente também tem isso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é muito didático do que eu estou querendo dizer dessa percepção do ocidental. A maioria dos direitos penais do Ocidente, eu estou falando do direito europeu continental, do direito europeu insular, né, no caso da Grã-Bretanha, do direito norte-americano, do direito latino-americano, essa galera toda, define como um bem indisponível a vida. A vida é um bem indisponível. Não é à toa que, mesmo a tentativa de homicídio é punida com crime. Beleza. Mas mesmo a vida sendo indisponível, nós não encontramos nesses direitos ocidentais que eu citei a vocês a punição da tentativa de suicídio. Porque, em teoria, se a vida é indisponível, da mesma forma que eu vou punir a tentativa de homicídio, eu vou punir a tentativa de suicídio. Só que a maioria dos direitos ocidentais faz uma escolha, é uma opção, de não punir a autolesão. A gente não vai punir a autolesão. E por que a gente não vai punir a autolesão? Qual é a punição que eu vou aplicar ao indivíduo que tentou se matar? É quase que um convite a que ele faça novamente isso. Há exemplos no direito oriental, a Indonésia é um exemplo disso, em que a tentativa de suicídio não só ela é criminosa, como ela é punida com uma pena de morte. Ou seja, eu tentei me matar, não rolou. A do Estado não mata. Né? Então, veja, ele não só criminaliza a conduta, como aplica uma pena que seria quase que lógica no nosso olhar ocidental. Mas eu pergunto, dá para a gente dizer que isso está errado? Não, é diferente. É diferente do que a gente crê, é diferente do conjunto de valores que a gente vai ter, mas não é necessariamente errado ou certo. É fruto de uma outra escolha que eles fizeram enquanto um povo soberano. Então é por isso que eu dizia a vocês que o direito que a gente estuda, eu ainda estou dentro daquele grande parênteses, é um direito ocidental e moderno. Então, esses sistemas processuais que eu vou ver com vocês agora, são sistemas processuais gestados, né, gestados dentro de modelos ocidentais, diferentemente de algumas estruturas de processo que nós vamos ver no Oriente, ou no Extremo Oriente ou no Médio Oriente. Deixa eu dar dois exemplos para vocês rápido do que eu estou dizendo em matéria de processo. No caso, no primeiro exemplo, vamos tomar do Irã. O Irã, a República Islâmica do Irã, desde a Revolução Islâmica de 1979, há uma fusão muito intensa entre a estrutura política e jurídica iraniana e a estrutura religiosa. Tanto é que eu tenho um presidente no Irã, mas ele está submetido a um chá, que é uma autoridade religiosa. No direito iraniano, não há uma separação tão clara, na verdade, não há quase nenhuma separação entre o conceito de crime e o conceito de haram. São conceitos muito parecidos. Na verdade, eles tomam o conceito de haram, que é o pecado pela lei islâmica, como
um próprio conceito de crime. É um outro modelo de processo. Rafael, mas no meu olhar isso é certo, no meu olhar isso é errado? Não sei. A gente tem um olhar que a gente não vai conseguir entender aquela lógica. A gente tem um olhar ocidental. A mesma coisa, para ficar um segundo e último exemplo do que eu estou querendo dizer a vocês, eu li agora recentemente, vocês devem ter acompanhado a prisão no Japão daquele ex-presidente da Nissan, né, da Renault Nissan, o Ghosh. Ele tem nacionalidade brasileira, mas ele também tem nacionalidade libanesa. Inclusive, ele foge do Japão e hoje ele está no Líbano. E durante aquelas notícias, exatamente, foi o que fugiu. Eu li muitos artigos interessantes sobre a estrutura do processo criminal japonês, que ainda é uma estrutura muito focada na busca pela confissão. E por que é muito focada na busca pela confissão? Porque é da cultura japonesa, vejam só, que eu assuma os erros que eu pratico. Eu não estou falando de crime, estou falando de erros na vida cotidiana. Então, o japonês, para ele, é uma profunda desonra se ele não assumir um erro que ele praticou, na família, no trabalho, para amigos. Isso é uma cultura, né, efetivamente. Então, isso acaba resultando numa estrutura processual penal que vai, efetivamente, ser baseada na busca da confissão. João, de fato, a proporção é mais ou menos essa, mas por quê? Porque eles só jurisdicionalizam a ação penal depois que ele já tem a confissão, na maioria dos casos. Então, é um jogo perdido já de saída, né, dentro da estrutura japonesa. Rafael, mas isso é um absurdo. Não, isso é uma cultura diferente que vai impactar um modelo de direito processual penal diferente. Então, veja, esse modelo que a gente estuda e esses sistemas que eu vou definir com vocês agora são sistemas gestados no Ocidente com os valores ocidentais. E o primeiro dos sistemas que eu quero destacar é o chamado sistema inquisitorial. A grande característica do sistema inquisitorial: as funções de acusar, defender e julgar, elas estão concentradas numa só pessoa. Para exemplo, talvez o melhor dos exemplos, imagine a Inquisição. Eu tinha ali uma pessoa que buscava os casos, construía ali qual seria a acusação, tentava encontrar alguma justificativa para aquele ato e ela mesma decidia e executava a pena. Então, o sistema inquisitorial é um sistema de grande concentração, onde você vai ter a reunião numa única pessoa ou numa única instituição dessas três funções básicas. E qual é o problema desse sistema? É um sistema onde não há praticamente imparcialidade, onde não há isenção, onde eu não tenho um distanciamento do fato, eu não tenho um distanciamento da prova, porque eu tenho todas essas atividades reunidas e compiladas numa única instituição ou numa única pessoa. Esse sistema vai evoluir, no segundo momento, para o chamado sistema acusatório. Qual é a grande diferença, né? A grande mudança ou vinda do sistema acusatório? É que no sistema acusatório a gente passa a ter a separação no exercício dessas três funções. Acusar, defender e julgar passam a ser funções exercidas por pessoas distintas e por instituições distintas. E aí, qual é o ganho que se tem do sistema acusatório? O maior distanciamento da prova, o maior distanciamento do fato, o maior distanciamento da vítima e, consequentemente, uma maior isenção e uma maior imparcialidade no julgar. Rafael, o sistema acusatório, então, é melhor? É. Rafael, o sistema acusatório é perfeito? Não. Não, porque no momento em que você tem ali pessoas interagindo, as falhas pessoais que nós temos acabam reverberando, acabam contaminando muitas vezes a atuação em uma dessas funções. Mas eu já tenho um avanço, eu já tenho uma caminhada, eu já consegui dar um passo além, que é exatamente desconectar cada uma dessas funções e elas serão vistas com olhares diferentes. Eu vou olhar apenas com o olhar de quem acusa, você olha apenas com o olhar de quem defende, ele olha apenas com o olhar
de quem julga. Esse é, portanto, um dos pilares do processo moderno, que é você conseguir criar uma espécie de couraça para o julgador, para que ele seja o mais imparcial e isento possível. Neutro ele não será nunca, ele é uma pessoa. Mas pelo menos que eu consiga criar um mecanismo que dê a ele uma imparcialidade, uma isenção suficiente para que ele chegue numa decisão justa. É isso que a gente vai esperar. Então, a grande diferença do sistema inquisitorial ou inquisitório para o sistema acusatório não são as funções, mas quem as exerce. Em um, eu tenho uma concentração numa pessoa ou numa instituição, no outro, eu tenho uma separação, uma desconcentração dessas funções nessas diversas pessoas. Há, no entanto, um terceiro sistema que a doutrina chama de sistema francês, ou sistema misto. E esse sistema é um sistema em que eu vou ter uma parte, uma fração dele inquisitorial e uma parte, uma parcela acusatória. Ele nasce inquisitorial e em determinado momento ele assume a estrutura acusatória. O entendimento ainda dominante no Brasil é de que o modelo brasileiro seria esse. Por quê? Porque nós temos um inquérito policial que é essencialmente inquisitorial. A gente vai estudar daqui a 2 semanas o inquérito policial. A gente vai ver que o inquérito policial ele tem uma estrutura essencialmente inquisitorial. O delegado sozinho reúne os elementos, faz as análises, chega a uma conclusão e encerra ali o trabalho dele. Só que ele vai, desse trabalho concluído, remeter isso ao titular da acusação penal, que aí sim, ele vai oferecer uma acusação onde a tríade vai ser formada, acusação, defesa e juiz, e aí eu tenho uma segunda fase, que é uma segunda fase essencialmente acusatória, com a descentralização dessas funções. É por isso que a doutrina ainda diz que o sistema brasileiro não é um sistema acusatório puro, mas sim um sistema híbrido, misto ou francês, porque a gente ainda tem uma primeira etapa, uma etapa de investigação, que ainda tem traços de inquisitoriedade. Há uma parcela um pouco mais crítica da doutrina a essa classificação, que diz o seguinte: não, com a Constituição de 2000, com a Constituição de 88, nós temos que ter um modelo completamente democrático, com contraditório, com uma autodefesa, portanto, é incompatível dizer que mesmo uma parte que seja do modelo brasileiro é inquisitorial. Agora, esse entendimento da doutrina, que alguns têm, não é o entendimento dominante. Então, de forma objetiva, nós ainda podemos classificar o modelo brasileiro como um sistema misto, porque eu tenho uma fase de inquérito, que é uma fase essencialmente inquisitorial, regido por um reitor único, que é o delegado, para só numa outra fase, essa é mais importante, mais extensa, mais formal, que é a fase de desenvolvimento da ação penal, onde eu vou ter essa segregação. Mas mais importante do que a gente entender se o modelo brasileiro pode ou não ainda ser chamado de sistema misto, é nós entendermos as estruturas que caracterizam cada um deles, onde eu tenho uma concentração de funções de um lado, eu tenho uma desconcentração em nome da maior isenção e imparcialidade do outro. Essa é a separação que eu quero que vocês tenham. Chegando no terceiro e último momento da aula, e o mais fácil, eu quero ver com vocês a lei processual penal no tempo e no espaço. Bom, quando vocês estudaram Direito Penal 1, viram a parte geral do Código Penal, vocês viram que as regras relativas à lei penal no tempo e no espaço, elas são relativamente complexas. Em relação ao espaço, vocês viram aquelas situações de territorialidade e extraterritorialidade. Vocês viram lá. Beleza. Viram que, por exemplo, um crime praticado contra o presidente da República fora do Brasil, se for contra a liberdade ou
a vida dele, será punido por leis brasileiras. É um exemplo de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Vocês também viram as relações um pouco mais complexas da lei penal com o tempo. Leis penais provisórias, leis penais temporárias e etc. Notícia boa. Lei processual penal no tempo e no espaço é algo muito mais simples. Primeiro, no espaço. A lei processual penal, ela instrumentaliza de forma absolutamente direta o exercício da jurisdição. Então, a grande função da lei processual é instrumentalizar a jurisdição. É isso que ela faz. Ela instrumentaliza a jurisdição. Ela torna a jurisdição aplicável. Logo, eu só tenho jurisdição dentro do território nacional. O exercício da jurisdição só vai até onde vai a fronteira do Brasil. Então, a lei processual penal no espaço, ela também tem o mesmo limite, ela também tem o mesmo obstáculo. Eu só aplico as normas processuais penais até a fronteira geográfica brasileira. Se eu preciso realizar um ato processual fora do Brasil, eu vou precisar que a justiça, portanto, a jurisdição daquele outro Estado nacional, exerça aquele ato. Se eu preciso citar alguém, por exemplo, em Miami, Lisboa ou Buenos Aires, não adianta botar um oficial de justiça dentro do avião e mandar citar o cara lá, não. Eu vou enviar uma carta rogatória para aquele país, que é um outro Estado nacional, e ele, exercendo a jurisdição dele naquele território, realizará ou não o ato citatório, o ato processual. Então, a lei processual penal no espaço, ela é balizada, ela é limitada exclusivamente, ela só vai até onde há fronteira. Rafael, há alguma exceção? Você está falando de uma forma tão peremptória, existe alguma exceção? Existe uma exceção que nós poderíamos citar, que é uma exceção muito especializada, de um ramo especializado do direito processual penal, que é o direito processual penal militar. Então, há o direito penal militar e há o direito processual penal militar. É um ramo, insisto, especializado do direito processual penal. Este ramo diz o seguinte, que quando o Brasil mantiver tropas militares no exterior, ele poderá, lá onde essas tropas estão aquarteladas, acantonadas, estão fixadas, ele poderá realizar atos de direito processual penal militar. Exemplos, o Brasil, por quase 14 anos, manteve um contingente militar, uma tropa militar, a serviço da ONU no Haiti. Mas era uma tropa brasileira fora do Brasil. Eu poderia, naquele aquartelamento brasileiro no exterior, realizar atos de direito processual penal militar. Nós temos agora no Líbano uma fragata, há uma fragata no Líbano, que inclusive comanda uma força multinacional da ONU de vigilância e proteção da costa libanesa. Eu posso realizar, eventualmente, atos de direito processual penal lá. Mas veja que é algo muito específico, de um ramo muito especializado do direito processual penal. O direito processual penal comum, nós não vamos encontrar essa possibilidade. Exatamente, Lohana. A tua pergunta é legal para que a gente possa separar essas duas dimensões. A primeira coisa é você verificar se o direito penal, o direito material, consegue atingir aquele fato que foi praticado no exterior. Para isso eu vou usar o quê? Aquelas regras do Código Penal. Um exemplo de extraterritorialidade seria essa do presidente. Tentaram matar o presidente ou atentaram contra a liberdade dele numa viagem dele à Europa. Show. Então eu sei que o direito penal vai atingir aquele fato. Rafael, eu posso desenvolver o processo penal no Brasil? Pode. Você vai desenvolver o processo penal no Brasil. Você vai oferecer uma ação penal contra aquele indivíduo que praticou o fato lá fora no Brasil. Agora, no momento em que eu preciso, por exemplo, citá-lo, eu já não posso mais fazer isso sem a atuação da jurisdição do outro país. Então, o direito penal tem essa longa manos, atinge. Então, eu sei que há crime no Brasil, o que justifica o desenvolvimento do processo penal,
tudo bem, vou desenvolver o processo penal, a gente vai ver no futuro onde, quais são as regras de competência e tal, mas eu desenvolvo, mas sempre quando eu precisar realizar atos no exterior, citá-lo do processo, intimá-lo para uma audiência, intimá-lo da sentença, eu vou precisar que a justiça daquele país realize aquele ato, porque eu mesmo não tenho como invadir, com aspas, aquele país e realizar lá o ato. Então, a tua pergunta é muito legal para a gente separar essas duas dimensões. Uma coisa é verificar se o direito penal atinge a situação. Atinge. Beleza, vou desenvolver o processo. Agora resta saber se o processo consegue atingir aquele indivíduo. E aí ele só vai precisar da justiça do outro país. Tá? No caso das embaixadas, a embaixada ela é uma ficção legal de que ela seria território nacional, mas teoricamente ela não tem a jurisdição, é uma representação apenas administrativa. Então, a princípio, eu não poderia realizar atos judiciais numa embaixada, tá? A não ser em alguns casos, Freitas, em que há um tratado de reciprocidade judicial entre aqueles países, aí que se pode admitir. Agora, claro, você pode me perguntar, Rafael, mas se eu realizo? A gente está no campo do direito internacional público, em que eu não tenho uma capacidade coercitiva como eu tenho no direito interno. Aquele país pode romper relações, pode se afastar do outro, pode declarar guerra, mas a rigor, eu não poderia fazer aquele ato. O que acontece, Antônio, nesse caso, é porque existem tratados entre os países, né, que fazem com que essas forças policiais atuem em conjunto. Porque, na verdade, qual é o raciocínio que embasa esses tratados? É o tratado, por exemplo, que deu a origem à Interpol, é o tratado que deu origem à Europol, à Polícia Europeia, né? E mesmo tratados bilaterais ou multilaterais. A ideia é que hoje eu quero que você procure um criminoso meu no seu território, mas pelo princípio da reciprocidade, que é um princípio que instrumentaliza o direito internacional público, pode ser que amanhã você precise de mim. Então a gente vai reciprocamente trabalhando para isso. Aí, João, no caso dos Estados Unidos, é porque eles têm realmente uma cultura, né, que permeia do direito internacional e a diplomacia, do que a gente vai chamar de hard power, né? Então, assim, eu tenho soft power e eu tenho hard power. Então, eles têm uma cultura muito mais voltada para esse tipo de atuação um pouco mais incisiva ou invasiva, como você colocou, mas dentro do cenário do direito internacional público. E para finalizarmos, a lei processual penal no tempo, ela consegue ser mais fácil do que no espaço. Porque no tempo é muito simples. O ato processual que eu estou realizando, e entenda um ato processual como o protocolar da denúncia, a audiência que eu estou fazendo hoje, a interposição de um recurso. Este ato processual, ele será regido pela lei processual vigente naquele dia. Não interessa o que a lei processual falava na época que eu pratiquei o fato, não interessa o que a lei processual falava na época em que o processo começou. O que interessa é o que ela fala hoje. Então, se a lei processual antes dizia que o prazo para determinado recurso era de 15 dias, e hoje ela diz que o prazo para esse recurso é de 10 dias, e eu estou interpondo o recurso hoje, vale hoje. Rafael, mas aquela história de que a lei não pode retroagir para prejudicar. É a lei penal, a lei material que não pode retroagir para prejudicar. A lei processual penal não tem esse limite. Então, se quando eu comecei o processo, eu podia usar um recurso, e no meio do desenvolvimento do processo, a lei vem e revoga esse recurso, eu não posso, ao final do processo, interpor um recurso revogado, dizendo que havia uma expectativa de direito, porque quando o processo começou, aquele recurso existia. Não. Valerá sempre o momento de realização daquele determinado ato processual. É esse momento que vai valer. Então, o ato processual é regido pela lei processual vigente naquele determinado momento. Não é que ela retroaja, Isael, ela não vai retroagir. É porque o referencial é, eu estou realizando o ato hoje, eu não estou realizando o ato ontem. Então, eu vou aplicar a lei hoje. Ela não retroage, porque o ato processual é sempre do dia. Eu não tenho como realizar um ato processual mês passado.
É diferente do direito penal, porque se eu alterei a pena vai ser relativa àquele fato. Na verdade, para explicar isso melhor, no direito penal, o referencial sempre é o tempo do crime, é o momento daquele fato. No processo penal, o referencial é o ato processual que eu estou realizando. Então, não é uma relação de retroagir ou não, porque, na verdade, quando eu realizei aquele ato, aquela norma era a norma que estava vigente à época. Ficou claro tudo isso? Está confortável? Legal? Não saiam aí, eu vou fazer a chamada, tá certo? Eu vou fazer a chamada eu tenho uma relação de vocês, por favor, não saiam da sala, só para que eu possa aqui alcançar, fazer a chamada. Eu tenho aqui a relação dos que estão presentes, né? E eu vou aqui rapidamente fazer aqui a chamada. É similar, Cristine, é similar porque depende só do referencial, porque lá o referencial é o fato em si, o fato tido como criminoso. Aqui o referencial é o ato processual que você está realizando. Então não há aí uma diferença tão grande dentro desse cenário. O que há, na verdade, é uma mudança apenas de referencial, de perspectiva de que você vai ter. Pronto, pessoal, eu fiz a chamada, né? Mais alguma dúvida da nossa conversa de hoje? Tranquilo? Tranquilo para mim. Show. Letícia, exatamente isso. Ou seja, o referencial que você vai usar sempre é esse ato processual que eu estou realizando hoje, ele é regido pela norma vigente hoje. Não me interessa qual era a norma que o regulamentava na hora que o processo começou, não me interessa a norma que o regulamentava quando eu pratiquei o fato, porque o que interessa é o hoje. Eu estou realizando um ato processual vigente hoje. Então, imagina o seguinte, eu queria até voltar aquela dúvida, eu acho que foi da Misael, deixa eu só confirmar. Misael, exatamente. Veja só, eu comecei o processo e o prazo para recorrer era de 15 dias. Quando eu vou realizar o ato, a lei mudou e diz que o prazo só é de 5 dias. Eu não posso dizer que é uma aplicação retroativa, porque eu não estou apresentando recurso lá, eu estou apresentando recurso hoje, portanto, o referencial é o hoje, daí porque a gente não vai ter efetivamente isso. Não, Isla, não há problema nenhum, não, tá certo? Eu só quero que você me confirme que você viu essas aulas gravadas, tá bom? Então, me faça a gentileza, pelo Ninfoonline, ou para o meu e-mail, me mande um pequeno resumo, né, do que você achou das aulas que vêm, né? Eu entendo perfeitamente a sua condição, e aí com esse pequeno resumo que você faça, eu vou obviamente comprovar que você assistiu às aulas e eu lanço as suas respectivas presenças. Manda para o meu e-mail, tá bom? Na aula de terça e na aula de quinta. Como vocês sabem, foi até oportuno. Então, são 5 horas a mais, aí já são quase meia-noite, não é isso? Então, como vocês já sabem, queridos, no dia seguinte, eu já coloco o link lá no AVA, né? Então, a aula de terça-feira, quarta-feira já estava no AVA, essa aula de hoje, amanhã, já vai ter o link lá para vocês acessarem. Então, Isla, você fique tranquila, tá certo? Que o que interessa para mim é que você efetivamente acompanhe as aulas, eu respeito e admiro e agradeço o teu esforço, sobretudo com a diferença aí de fuso. Então, você vai ver que na quarta-feira já vai estar disponível a aula de terça, e na sexta-feira já vai estar disponível a aula de quinta-feira, e aí você envia um e-mail só com um pequeno resumo das duas aulas, que aí eu já faço o lançamento da sua presença.
Tá bom? Sua situação é uma situação completamente atípica e, portanto, merece um tratamento atípico. Tá bom? Fico no aguardo. Meus queridos, um feliz final de semana para vocês, uma ótima final de semana. Aproveitem, descansem a cabeça, tentem manter a cabeça com positividade, saúde, tudo vai dar certo e logo, logo, tudo isso aí vai passar, se Deus quiser. Aproveitem e descansem. Um abraço grande. E amanhã, repito, já vai ter o link lá no AVA.